Novamente estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Neste caso, nós estaremos focalizando a carta de Paulo a Tito. Tito faz parte daquela coleção de cartas, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, chamadas Epístolas Pastorais. Nós naturalmente vamos começar estudando a autoria, ainda que não temos muito a falar sobre isso, porque a autoria de Tito cabe dentro do mesmo molde, dentro daquelas mesmas informações relacionadas com 1 Timóteo. Os mesmos argumentos que favorecem a autoria de Paulo, alistados nesse estudo de 1 Timóteo, aplicam-se também à autenticidade de Tito. A mesma evidência interna e externa favorece a posição que Paulo escreveu esta carta também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a data e de onde Tito teria sido escrito. Tito foi escrito entre as duas prisões de Paulo. A prisão de Atos 28, que nós conhecemos muito bem, depois daquela terrível experiência do naufrágio no Mediterrâneo, quando Paulo, ainda preso, estava sendo trazido de Cesareia para Roma. Ficou 2 anos preso em Roma. E a última prisão, que foi aquela que findou sua vida, cerca do ano 67 ou 68 depois de Cristo. Entre essas duas prisões, 61 até 68, nós temos que encaixar esta carta a Tito. Agora, se Paulo foi para a Espanha, como ele pretendia fazer, segundo Romanos 15, versículo 24, e se Clemente de Roma, que menciona o fato que Paulo teria visitado os extremos do Ocidente, isso seria uma referência à Espanha e Portugal, que estariam unidos naquela época, então nós teríamos que dar uma data um pouquinho posterior a Tito, porque isso teria que ter tempo para chegar lá em Espanha, voltar, fundar a igreja em Creta e deixar Tito por lá. Então, a boa possibilidade para uma data, creio eu, seria 64, talvez 63, depois de Cristo, dando pelo menos 1 ano ou 2 para Paulo ter ido até a Espanha e chegado a Creta, começando a igreja lá, e escrevendo esta carta para Tito. Por onde que Paulo andava quando ele escreveu esta carta a Tito? Nós não podemos dizer nada sabemos a respeito do lugar. Várias possibilidades têm sido sugeridas pelos estudiosos tais como Éfeso, Macedônia, Nicópolis, Corinto. Agora, o próprio Nicópolis, que aparece em Tito 3:12, se exclui pela palavra ali, em 3:12 também. O professor Thyssen pensa que foi composto em Corinto porque faz referências a Apolo, Tito 3:13. E lembra-se que Apolo esteve em Corinto, 1 Coríntios 16:12, mas há um intervalo de mais ou menos 10 anos entre aquela frase, 1 Coríntios 16:12, e esta referência em Tito 3. Portanto, não temos muita evidência para indicar onde que Paulo esteve quando ele escreveu. Agora pensemos um pouquinho sobre o destinatário. Este amado irmão chamado Tito, filho na fé do próprio apóstolo Paulo. Foi um companheiro bastante intimamente associado com ele, e sendo grego de origem gentílica, ele não foi obrigado a ser circuncidado como Timóteo foi. Então Timóteo foi circuncidado para se encaixar bem com os judeus, e Tito não foi circuncidado, como Gálatas 2, versículos 3 a 5 indica. Ele veio a conhecer conhecer a Cristo através de Paulo, portanto, o seu filho na fé, Tito 1:4,
Paulo mandou para Corinto para solucionar os problemas que ali surgiram, segundo Coríntios 12, versículo 18. Nós sabemos que ele levou essa carta chamada severa até a igreja de Corinto, e que Paulo estava muito preocupado de encontrar-se com Tito novamente, depois de ter entregue a carta e tendo solucionado os problemas. Ele encontrou-se com Tito em, talvez, Macedônia, talvez em Tessalônica, isto ao norte da Grécia. Paulo mandou então para Corinto para solucionar esses problemas. Número 13, ele encorajou os irmãos de Corinto a levantar oferta para os pobres da Judeia, segundo Coríntios 8, versículo 6. Ele estava agindo como uma espécie de delegado de Paulo. E como a igreja de Corinto estava se atrasando o levantamento dessa oferta, Tito teria essa responsabilidade de encorajar a igreja de Corinto a levantar essa oferta para os irmãos da Judeia. Ele encontrou-se então com Paulo em Macedônia quando voltou de Corinto, segundo Coríntios 2, 12, 13, 7, versículos 6 e 7. Paulo deixou Tito em Creta para organizar a igreja na ilha, quando Paulo passou por lá. Capítulo 1 de Tito e versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Atos não menciona a evangelização de Creta, aquela ilha bem fininha, que nos lembra um pouco de Cuba, no mar Mediterrâneo, ao sul da Grécia. Naquela ilha que Paulo deixou Tito. Talvez depois dele ter evangelizado, o próprio Tito talvez tinha evangelizado aqueles novos irmãos lá. Ele pediu que Tito viesse para Nicópolis, na Grécia, 3:12, ao norte da Grécia, para encontrar-se com ele. Acompanhou Paulo em sua última viagem para Roma, segundo Timóteo 4:10. Não devemos confundir isso com a viagem de Atos 27. E foi enviada para Dalmácia, segundo Timóteo 4:10. Então nós temos todas aquelas referências a Tito no Novo Testamento. Ele era um irmão querido, era uma pessoa que obedecia a Paulo. Quando Paulo queria Apolos, que Paulo fosse, ele não queria ir, não estava em nenhuma obrigação, mas tanto Tito como Timóteo sentiram-se na obrigação de cumprir qualquer ordem que Paulo chegasse a lhes dar. O propósito desta carta para instruir Tito na organização da igreja em Creta. 1 versículos 5 a 9. Também, em segundo lugar, para informar Tito sobre as relações pastorais com vários grupos sociais dentro da igreja, especialmente as viúvas, as pessoas velhas, as pessoas novas, aqueles grupos que mais ou menos pareciam um pouco organizados dentro da igreja de Creta, capítulo 2, 1 a 10. Para advertir contra os falsos mestres, 1, 10 a 16 e 3, 9 a 11. E para tratar alguns assuntos pessoais, como nós encontramos em 3, 12 e 13. Quando te enviar Artemas, o Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, Tito tem essas responsabilidades individuais a cumprir para o apóstolo Paulo. Também foi a razão para Paulo escrever esta carta. 4 propósitos: instruir na organização da igreja, informar Tito sobre as relações pastorais com diferentes grupos, para advertir contra os falsos mestres e para estes indivíduos fazerem o que Paulo queria.
Esboço do conteúdo. Vamos lá, se nós podemos agora aprender o que está incluído nesta carta na sua ordem esboçada. Primeiramente, introdução e saudação, versículos 1 a 4, primeiro capítulo. Em seguida, Tito deve apontar a anciãos que têm as qualificações certas de presbíteros ou pastores, 5 a 9, capítulo 1. Análise da heresia que ameaçava os cretenses, 1, 10 a 16. Depois, exortações para viver santa e piamente, começando com o capítulo 2, versículo 1, até 3, 8. Vida cristã no lar e ciclos domésticos, 2, 1 a 15. Vida cristã na sociedade, 3, 1 a 8. Como se trata os hereges, 3, 9 a 11. Como se deve tratá-los. E, finalmente, a conclusão que termina a carta, até versículo 15, 12 a 15. Temos bastante tempo, então, para discutir o conteúdo da carta, as observações. Vamos lá, então, numerando essas observações que devem ocupar-nos durante o resto de nosso tempo que temos para estudar neste vídeo. Primeiro, há uma semelhança bem próxima entre 1 Timóteo e Tito em relação aos assuntos tratados. Primeiramente, heresias. Compara 1 Timóteo 1, 6 a 11, 19 e 20, 6, 3 a 5 e 20 a 21 de 1 Timóteo. E nós encontramos nestas heresias mencionadas em Tito várias essas características. Em segundo lugar, nós encontramos a semelhança entre as qualificações dos pastores bispos, Tito 1, 6 a 9 e Timóteo, 1 Timóteo 3, 1 a 7. Exortações a vários grupos sociais, Tito capítulo 2, comparado com 1 Timóteo 5, versículos 1 até 6 e versículo 2. Número 2. Observamos que a palavra bispo, episcopos, e a palavra ancião, presbíteros, são equivalentes. Dá para entender que quando se trata de episcopos em 1 Timóteo, capítulo 3, 1, se trata de presbíteros em Tito, capítulo 1, e versículos 5 a 9. São palavras sinônimos. E entendemos, baseado em capítulo 20 de Atos, versículo 28, que a palavra pastor equivalente é equivalente a bispo e ancião presbítero. Então temos três palavras usadas regularmente por Paulo para descrever este ofício, ou esta responsabilidade de cuidar da igreja, de disciplinar da igreja, de alimentar a igreja, ensinando a palavra de Deus. A frase boas obras aparece 6 vezes nesta pequena carta, indicando, queridos estudiosos da palavra, que boas obras é de fato a maneira que Deus pretende que sua igreja viva fazendo essas boas obras, para chamar a atenção do mundo aí fora entre a diferença do mundano que não tem o Espírito Santo para motivá-lo a fazer boas obras e a igreja de Cristo que faz boas obras. Obras de misericórdia, obras de amor, obras de compaixão para os necessitados, obras de sinais e curas para as pessoas doentes, cuidando das pessoas doentes, cuidando de pessoas abandonadas, especialmente órfãos e viúvas. Enfim, boas obras fazem parte da vida cristã, devem chamar a atenção dos mundanos,
de que os cristãos são diferentes. Nós sabemos, através de homens como Clemente de Roma, que a igreja de Roma cuidava de muitos órfãos e viúvas. Sabemos que a igreja de Antioquia também cuidava de muitas viúvas. Então, esse cuidado, essas boas obras, essas obras de compaixão, de cuidados necessitados, é muito importante. Número 4. Interessantemente, a reputação dos cretenses aparece nesta carta. E não era uma reputação boa. Escritores da antiguidade mencionam sua avareza. Os cretenses gostavam de pegar e apoderar-se de dinheiro. O termo cretenizar significa mentir, portanto, eles usavam bastante do engano. Paulo também cita o poeta Epimênides, 1, versículo 12, que era um dos seus próprios poetas. Paulo tinha lido este poeta e faz referência a ele. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, gostavam de ganhar dinheiro sem trabalhar. Então é fascinante encontrar, citando este poeta, que Paulo chama de profeta, isto é, um profeta que não estava contente com essas atitudes e maneiras de agir, e chama atenção aos cretenses neste ponto. Por que Paulo cita esse poeta? Porque ele está dizendo que esta reputação deve mudar na medida que o evangelho seja pregado e pessoas se convertem e começam a fazer, em vez de mentir e ser ventres preguiçosos, que eles se tornem pessoas de boas obras e de muita confiança, e pessoas que nunca mentem por motivo nenhum. Paulo se autodenomina nesta carta de servo de Deus. Tito 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então ele se autodenomina de escravo de Deus, como ele faz em outras cartas, Romanos, Filipenses. Paulo não podia esquecer que ele tinha sido comprado e conquistado para poder servir ao Senhor. Será que nós lembramos que nós somos escravos de Deus, que nós não temos nenhuma escolha, que nós não pertencemos a nós mesmos, que nossa vontade é de menos importância do que a vontade de Deus? É muito fácil esquecer disso. Mas Paulo não esquecia, e nós não devemos esquecer. Número 6, antes dos tempos eternos, aparece no capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Os tempos eternos é uma referência antes da criação, antes da fundação do mundo, quando não existia nada, não existia sol, nem estrelas, não existia este mundo. Então, estes tempos eternos precede isso. É uma referência semelhante que nós encontramos em Efésios 1:4, quando nós encontramos Paulo declarando que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, isto é, nos tempos eternos. Número 7, manifestou sua palavra, refere à mensagem da salvação em Cristo, que se manifestou em sua encarnação e morte e ressurreição dentre os mortos. Esta foi a mensagem que Deus deu para Paulo anunciar, versículo 3 do primeiro capítulo. É a mesma mensagem que ele está mencionando em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 3, quando ele fala da tradição que ele passou para os coríntios. Essa mensagem que é a palavra de Deus, a palavra salvadora, a mensagem pregada
evangelisticamente. Número 8, Tito, verdadeiro filho, versículo 4, no sentido que ele não decepcionou Paulo. Depois de sua conversão, voltando para trás, Tito mostrou um respeito e amor pelo apóstolo como qualquer filho na carne, mas ainda mais do que isso, ele foi genuíno, no sentido que sua conversão não foi temporária. Ninguém vai esquecer que Jesus falou daquela semente que caiu em terra rochosa, surgiu rapidamente, mas não tinha raiz e desapareceu. Tito não foi assim. Ele foi um filho genuíno na fé e manteve sua confiança em Cristo até o fim, como Hebreus 3:14 também fala. Número 9, o cargo que Paulo deu para Tito foi de organizar a igreja em Creta. Isto envolvia a escolha de homens para liderar a igreja. No início de uma obra missionária, é necessário escolher os líderes. Só depois da igreja ter alguma maturidade, tem algumas raízes, que dá para deixar a própria igreja eleger seus próprios líderes. Portanto, nós temos diferentes organizações da igreja. Temos igrejas metodistas com seus bispos, que têm autoridade sobre os pastores. Temos igrejas batistas e da Assembleia, que tem seus superintendentes, mas que tem uma certa liberdade de ação. Paulo mostra essas diferentes organizações dentro de suas próprias cartas no livro de Atos. Veja capítulo 14, 23 de Atos, onde os líderes da igreja são escolhidos pela própria igreja. 10. Presbíteros seriam os pastores que formam um colegiado. Tomariam as decisões e governariam a igreja, além de instruir os crentes, como nós vemos em 1 Timóteo 5,17. A palavra presbítero vem do velho judaísmo, da sinagoga, onde 10 presbíteros, 10 pais de família, poderiam organizar uma sinagoga. E Paulo aplicou esta organização dentro da igreja primitiva, permitindo que os presbíteros não somente ensinem e disciplinem na igreja, mas que sejam uma espécie de pastor da igreja, com essa responsabilidade que o pastor tem. Só que nós não encontramos igreja com apenas um presbítero. A igreja tem vários presbíteros, então é um colegiado. Veja Atos capítulo 20, onde os presbíteros da igreja de Éfeso são colecionados, reunidos em Mileto, e Paulo dá a sua maravilhosa mensagem de despedida em Atos 20, começando com o versículo 19 até o fim do capítulo. 11. Irrepreensíveis destaca a necessidade de reputação que não tem nada negativo. Nós encontramos entre as qualificações, versículo 6, que o presbítero pastor seja irrepreensível, que não haja acusações que correm e boatos e fofocas a respeito do líder da igreja. É muito importante que ele não tenha nenhuma mancha no seu nome, que sua reputação seja irrepreensível, sem nenhuma acusação. Com a má reputação dos cretenses, era fundamental que os pastores da igreja ou das igrejas de Creta tenham boa reputação e que os líderes se destaquem, mostrando a diferença entre o líder cristão e outros líderes corruptos. Número 12. Mais uma qualificação que o pastor precisa lembrar sempre: nunca ser arrogante. Versículo 7.
uma atitude fundamental diante do fato de que a natureza de Cristo era de humildade e de mansidão. E como os pastores e presbíteros são líderes que vivem em comunhão de Cristo e que aceitaram o mesmo jugo de Cristo, aprenderam com ele a ser manso e a serem humildes. Então é muito importante que ele não seja arrogante. Número 13, os insubordinados, versículo 10, que existem muitos insubordinados, palradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. No meio da igreja, haviam pessoas que queriam aderir a esse movimento cristão, judeus, mas muitos deles não se converteram, evidentemente. Estavam nas reuniões, queriam reconhecimento, queriam mostrar que eles conheceram algo da Bíblia, mas suas maneiras de agir eram de insubordinação. E Tito, portanto, com a autoridade que o apóstolo Paulo lhe deu, teria que trazer ordem na igreja de Creta, senão só bagunça. Número 14. Todas as coisas são puras para os puros. Encontramos isso no versículo 15. Revela que as intenções e consciência valem tudo para Deus. Os judaizantes queriam impor as regras rituais de puro e impuro em relação a comidas. Lembra-se que em Levítico nós encontramos que tem certos alimentos que não dá para comer, porque são impuros. Mas Paulo está dizendo, exatamente como Jesus diz, que santificou todos os alimentos, que esses judaizantes estão querendo impor para os gentios também evitar certas comidas, e outras comidas puras eles poderiam comer. Paulo diz, olha, para os puros, aqueles que foram santificados em Cristo, entre os gentios, todo alimento é puro. Todo alimento natural para comer é puro. Certamente Paulo não está ensinando que o cristão não deve temer a contaminação do pecado. Isto não é o que Paulo está querendo dizer nesse texto. O contrário também é verdade. A mente corrompida, versículo 15b, pode produzir uma boa ação ou guardar alguma regra, mas é contaminada pela intenção errada da pessoa que faz essa chamada boa obra. Nós sabemos que tem espíritas que fazem boas obras, mas diante de Deus, estas boas obras dos espíritas e dos satanistas e de pessoas totalmente seculares que não têm nada com Deus, suas obras são contaminadas pelas más intenções das pessoas. Estão procurando alguma vantagem para si mesmo e não fazendo por amor a Deus. Então, todas as coisas são puras para os puros e todas as coisas feitas pelos impuros são impuros. Número 15. Versículo 16, dizem que eles professam conhecê-lo, isto é, Deus, entretanto o negam por suas obras. Esta mesma mensagem que nós encontramos em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. As ações, as obras das pessoas revelam o coração da pessoa. Da maneira que nós agimos, nós mostramos se somos de Deus ou somos do demônio. Obras podem ser obras mortas. Isto é, obras que não têm nenhum vínculo ao Espírito Santo que vive em nós e que produz o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, mansidão e autocontrole e longanimidade, todas essas qualidades. Então, professar conhecê-lo, mas não ter as obras que manifestam, torna-se uma contradição. Não é possível professar que nós conhecemos a Cristo, quando as obras não acompanham e que não mostram a quem
de fato nós obedecemos, em quem nós cremos. Número 16. Em outros trechos, o apóstolo proíbe o ensino de homens pelas mulheres na igreja. Por outro lado, Paulo encoraja as mulheres maduras, experimentadas, a instruir as mais novas a viver a vida de esposa e mãe, de maneira que a reputação do evangelho não seja maculada. Quando o evangelho entra num território novo, como era Creta, há sempre a possibilidade de pessoas entenderem erradamente, especialmente a doutrina de Paulo, que falava muito de liberdade, como ele falou para os Gálatas. Então, Paulo ensina às mulheres mais velhas, mais maduras, que eles devem ensinar às mais novas, e particularmente amar aos seus maridos, aos seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja defamada. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Novamente estamos falando de boas obras. Paulo tinha uma ideia de boas obras muito ampla. Ficar em submissão ao seu marido, amar o seu marido, é boa obra da parte da mulher, especialmente se o marido for incrédulo e difícil. Submeter-se naturalmente ao marido, somente se o marido não exigir alguma ação imoral, contrário à palavra de Deus. Mas, em geral, a mulher deve mostrar, como a 1 de Pedro também ensina, no capítulo 3, uma submissão ao seu marido que atrai ele ao conhecimento de Cristo. Número 17. Ornar a doutrina de Deus quer dizer criar uma reputação pela igreja diante dos mundanos que os atraria para Cristo. É um chamado para eles virem a Cristo por causa da beleza das boas obras das pessoas. Ornar, decorar, de uma forma atraente. Somos atraídos por jardins lindos, bem cuidados, grama bem cortada, flores bem cuidados. O mesmo acontece quando os crentes vivem de maneira tão honesta, tão amorosa, que suas vidas são semelhantes a belas flores, donde emana o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Número 18. A graça de Deus se manifestou. Aqui nós temos um outro nome, o título de Cristo, a graça de Deus. Naturalmente, a graça aqui é pessoal. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça traz a salvação a todos os homens. Quem trouxe essa salvação foi a graça em Cristo. Lembrem-se que o primeiro capítulo de João, no prólogo, João também menciona que a vinda de Cristo para o mundo ofereceu para nós uma nova visão da graça e da verdade que eles tinham visto em Jesus Cristo. Se manifestou Salvador a todos os homens, não salvando todos os homens, que seria um universalismo, uma heresia, mas oferecendo salvação a todos os homens. Então é a pregação do Evangelho que convida a todos os homens a reconhecerem Cristo, o Salvador, e receber a graça que se manifestou na sua pessoa, quando ele veio, nasceu da Virgem Maria, viveu sua vida santa, ministrou, foi crucificado, ressuscitou e foi exaltado até a destra do Pai. 19. Nota interessante frase, educando-nos. Capítulo 2 e versículo 12. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui Paulo está mostrando que a graça não somente traz salvação, mas ela é uma professora.
ela ensina os novos convertidos como viver. Em primeiro lugar, negativamente, renegando a impiedade e paixões mundanas, isto é, as paixões que o mundo busca, prazeres da carne. Mas também para ensinar-nos a viver santa, justa e piedosamente. Para nós vivermos de uma maneira sensata, é outra palavra que se usa aqui para descrever positivamente como nós devemos viver. Eu estou sendo educado pela graça, sua vida é uma vida criada na graça para educar. É a palavra que descreve em Hebreus capítulo 12, versículos 4 até 11, como Deus educa seus filhos. Ele educa os filhos com açoites, mencionado naquele texto, e com dificuldades na vida, mas ele também nos ensina, pela graça, a viver uma maneira educada, uma vida santa, que agrade a Nosso Senhor. A graça continua nos educando, segundo o texto, versículo 14 e 13, enquanto aguardamos a bendita esperança e manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. São poucos os textos do Novo Testamento que juntam as duas vindas de Cristo. A primeira vinda, versículo 11, a segunda vinda, versículo 13, aguardando novamente a palavra manifestação da glória de Deus. Primeira manifestação, a graça de Cristo. Segunda manifestação, a glória de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós aguardamos a segunda vinda, Deus está nos ensinando a viver de uma maneira sensata. Veja também por que Jesus veio na primeira vinda, a qual se manifestou, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Os irmãos entendem que a salvação não é somente para perdoar nossos pecados, para que nós não sejamos lançados no inferno. A vinda de Cristo, e ele se dar lá na cruz do Calvário, foi para que nós também vençamos o pecado, que nós vivamos uma vida de fato santa, uma vida de propriedade exclusiva de Deus, e que nós sejamos separados e purificados de toda iniquidade, e que estejamos positivamente fazendo boas obras. Então, esse trecho 2:11 a 14 é uma espécie de resumo do Evangelho todo. O propósito da primeira vinda, a segunda vinda, como que Deus pretende agir conosco, como que ele morreu, o Filho morreu por nós. Tudo está incluído nesse grande texto que nós gostaríamos de recomendar que preguem algum dia. Número 22. Os cristãos de Creta devem ser um exemplo de obediência às leis e autoridades, cordatos e corteses. Escutem esses versículos 1 e 2 de capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Obedeçam, sejam sujeitos às autoridades. Em todo o Novo Testamento nós temos esta ordem, que lei é lei, que autoridades são servos de Deus, que uma pessoa que não obedece à autoridade está desobedecendo a Deus, porque toda autoridade está ligada a Deus. Isto é, toda autoridade legítima, porque é claro que tem autoridade que não é legítima. No livro de Apocalipse, o anticristo, aquela besta, como também aquele homem que está acima da lei, que nós já falamos quando tratamos de 2 aos Tessalonicenses. Então, esta obediência à autoridade, ser cordato, ser corteses,
mostra aquelas qualidades que criariam essa boa reputação que a igreja precisava num lugar como Creta. 23. Não por obras de justiça praticadas por nós. 3, versículo 5, mostra que a doutrina central da reforma não apareceu pela primeira vez no século XVI, por homens como Lutero, Calvino, Farel, Bucer e Zwinglio. Não. Essa doutrina, não por obras de justiça feitas por nós, é que nós fomos purificados, é uma referência clara à justificação pela fé. Mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Os irmãos notem que a palavra lavar ou lavagem, regenerador, é uma referência àquele selo externo que o batismo nas águas refere. Lembra-se também, capítulo 2, versículo 38 de Atos 2, quando aqueles milhares de pessoas queriam saber o que fazer. E Pedro manda que eles sejam batizados para remoção dos seus pecados. A água não remove pecados. O que é a fé que salva, porque não são obras de justiça que nos salvam. Mas nós selamos nosso relacionamento a Cristo com batismo. Nós publicamente declaramos nosso relacionamento com Cristo através dessa experiência de ser deitado no túmulo das águas e ser ressurreto com a renovação do Espírito Santo em nossa vida. Esse Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante quando Jesus falou com Nicodemos em João 3, versículos 3 a 6, que ele também menciona esta água, este lavar e o Espírito Santo. Nós encontramos Paulo aqui repetindo estas mesmas ideias. Número 24. O derramamento do Espírito Santo sobre os filhos de Deus veio por meio do Filho unigênito, 3, versículo 6. Quando usa esta palavra, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós devemos sempre lembrar que separar o Espírito Santo de Jesus Cristo é um erro sério teológico. Quem envia o Espírito Santo é Deus Pai, por intermédio de quem nós recebemos o Espírito Santo é Jesus Cristo. Portanto, é o Espírito de Cristo que cria em nós a imagem de Cristo. A pessoa que está cheia do Espírito vai ser semelhante a Jesus. Dessa forma, nós não podemos ficar confundidos por um espiritismo que não reconhece a mediação de Jesus Cristo. E receber um Espírito que não vem de Deus, nem do Filho. Número 25, a disciplina que Paulo recomenda para a igreja é de evitar o homem faccioso. Versículo 10 de capítulo 3. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez, sempre dar uma segunda chance para ele melhorar. Nós encontramos exatamente esta exigência da parte de Paulo, para que a igreja não tenha divisões, porque o homem faccioso é a pessoa que está puxando para o seu lado, um político eclesiástico, pessoa que mexe com o pessoal para separar alguns para o seu lado, outros para os outros. Para o apóstolo Paulo, a unidade da igreja é fundamental, como já vimos em 1 Coríntios. E Paulo não está querendo que nenhum homem faccioso venha se meter para dividir o povo de Deus. Paulo, portanto, recomenda que, uma vez que nós descobrimos este tipo de indivíduo dentro da igreja, que ele seja advertido uma vez, se ele não melhora, seja advertido uma segunda vez. E se ainda não melhora, que ele seja evitado.
Não usa a palavra excluído, mas simplesmente evitado. Não ter comunhão com ele. Não convidá-lo para a sua casa, não visitá-lo na casa dele, para que ele seja envergonhado. Nós lemos isso em outro texto. Tíquico 3 e versículo 10, deve ser aquele mesmo irmão querido que ajudou na escrita de Colossenses e de Efésios. E aqui ele aparece novamente, e Paulo está querendo que Tíquico apareça com ele, e que ajudou a levar essas cartas tão preciosas para nós. Um dia nós queremos conhecer esse amado e querido irmão Tíquico, que Deus usou desta forma. Encaminha Zenos e Apolo, 3:13. Provavelmente esses dois irmãos foram os portadores desta carta de Paulo para Tito. Intérprete da lei, uma descrição de Zenas, sugere que ele era um jurista, uma espécie de advogado que interpretava a lei. Apolo é bem conhecido como líder que veio de Alexandria, no Egito, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, segundo Atos 18 e 24. Ajudou no ministério de Paulo em Corinto, 1 Coríntios 3, 4 a 6. É notável que ele era independente de Paulo, diferentemente de Timóteo e Tito. Isto é, quando Paulo, em 1 Coríntios, pede a Paulo a fazer uma coisa, ele sente-se absolutamente livre de não aceitar o convite que Paulo lhe deu. Ele não estava debaixo das ordens do apóstolo Paulo, como era Tito e Timóteo. Os irmãos então percebem que bela carta nós temos aqui em Tito, que belas palavras ele nos apresenta nesta linda carta. Principalmente nós queremos lembrar que estas ordens para ordenar pessoas irrepreensíveis, pessoas casadas apenas uma vez, esposa de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Eu lembro de um casal que sempre mandava uma carta para seus filhos todo ano, dizendo assim: eu posso continuar no ministério somente enquanto vocês caminham com o Senhor. Lembrando desse texto que tem filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aquela ideia que nós encontramos em 1 Timóteo 3 também, de que os filhos dos líderes cristãos têm que ser bem controlados. Tudo isso nós encontramos em Tito 1, versículos 5 a 9. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Dispenseiro fala daquela ideia de que uma pessoa tem a dispensa, tem as chaves da dispensa, que ele estaria tirando coisas para os outros servos poderem aproveitar, como Jesus contou daqueles maus servos que seguravam tudo para si mesmos. Dispenseiro principalmente da palavra de Deus, como Paulo também se chamava de dispenseiro, não arrogante, não irascível, uma pessoa cortês, tolerante, não dado ao vinho, isto é, uma pessoa que não tem problema com alcoolismo, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si, apegado à palavra fiel. Todas essas maravilhosas qualidades nós devemos sempre buscar na pessoa que vai servir ao Senhor Jesus na liderança de sua igreja, em papel de pastor e mestre.
pessoa que não tem problema com álcool, pessoa que não seja mentiroso, uma pessoa que conhece bem a palavra, uma pessoa que não seja violento, não seja briguento, não seja uma pessoa vingativa e, principalmente, que não seja uma pessoa que procure, pelo meio da palavra, a pregação da palavra, ficar mais rico. Torpe ganância. Eu lembro o apóstolo Paulo, em outros textos, faz referência a isto, que Billy Graham também deu muita atenção quando ele disse que o pastor, o evangelista, tem que ter muito cuidado na área de sexo, não ser seduzido por mulher, nunca se entregar para o adultério, a fornicação, e dinheiro, e arrogância. E nós encontramos essas 3 exigências dentro deste parágrafo. Esposo de apenas uma mulher, que ele seja uma pessoa que não tenha avareza, que procure ficar rico, e que ele não seja arrogante ou soberbo. Eu espero que aqueles que um dia pretendem ser pastores tomem muito a sério estas exigências na própria palavra de Deus. Eu quero recomendar alguns livros, como já temos feito em outras ocasiões. Nós temos aqui esse comentário azul com as bolinhas aqui embaixo, que inclui todas as epístolas pastorais. Então, inclui Tito, que é muito gostoso de ler, esse comentário de um grande estudioso, Dr. Kelly. Temos aqui o trabalho de Sidney Baxter, Examinar as Escrituras, para quem quer pregar sobre Tito, vai encontrar excelentes dicas para as mensagens lá. Para quem quer ler Tito em outra versão, que ainda não é muito popular, o Novo Testamento segundo a Nova Versão Internacional. Temos recomendado a Bíblia com anotações, a Bíblia Pentecostal, tem a Bíblia Shed, tem a Bíblia Vida Nova, que tem aparecido em muitas edições, que tem algumas explicações no rodapé. Temos o novo comentário da Bíblia, que nós queremos recomendar também, que quem quer um comentário que não tem muitas páginas, bastante curta, e sempre temos mencionado o novo dicionário da Bíblia, porque ela responde a muitas perguntas, mais de 2.000 diferentes tópicos estudados aqui, nomes de pessoas, nomes de lugares, doutrinas, podem ser lidos, escritos por pessoas muito capazes nesse texto. Que Deus os abençoe, queridos alunos da palavra, e que venham gostar de todo o coração as epístolas de Paulo, inclusive as epístolas pastorais. Que Deus os abençoe ricamente.